Olá, seja muito bem-vindo. O número de pessoas endividadas é relativamente grande comparado à população em geral. Boa parte desse problema é causado pela maneira como as pessoas utilizam seu dinheiro e administram seu patrimônio. Apenas para se ter uma ideia, no Brasil, o percentual de endividados chegou a 59,2% em 2010, de acordo com a PEIC, Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. A sociedade ainda tem muito a aprender quando o assunto é finança familiar, uma vez que, para ter sucesso na administração financeira do lar, é preciso, em primeiro lugar, saber planejar-se para gastar menos do que se recebe. É aqui que começam os problemas dos brasileiros. O desconhecimento das ferramentas que podem ser utilizadas de forma simples para a obtenção de uma vida mais tranquila e longe de dívidas. Para dívidas, consideramos todas as contas e demais pagamentos que não podem ser quitados dentro do prazo estipulado pelo credor. Ou seja, as dívidas caracterizam-se pela falta de dinheiro e pela impossibilidade de arcar com as obrigações. Assim, ao longo desse curso, você aprenderá as principais diferenças entre dívidas e despesas e como fazer um orçamento familiar junto ao monitoramento do planejamento financeiro. Entenderá a importância de traçar objetivos e metas e como tomar as decisões em família sem afetar nenhuma das partes, além de aprender algumas dicas para a redução das despesas e como e quando utilizar os empréstimos pessoais. Por fim, apresentaremos os cuidados para administrar a perda do emprego, como limpar o nome, como transformar-se em um investidor, assim como as principais formas de investimentos. Desejamos a você um bom curso. Confira agora o primeiro capítulo do audiocurso Como Eliminar Suas Dívidas. Capítulo 1. Organizar a vida financeira. Nesse capítulo, você terá noção das diferenças entre dívidas e despesas. Aprenderá como montar um orçamento familiar e como monitorar esse planejamento financeiro, considerando os objetivos e metas a serem traçados e suas diferenças. Também receberá dicas de como tomar decisões em família nos momentos de crise. Diferença entre dívida e despesa. O Brasil é considerado um país capitalista, um grande e permanente acúmulo de capital, geração de riquezas, inovações tecnológicas ininterruptas, surgimento e expansões de grandes empresas nacionais e multinacionais, divisão técnica do trabalho, tal como especialização do trabalhador em tarefas cada vez mais segmentadas. Tudo isso caracteriza o modelo capitalista, ou, como pode ser chamado, a economia de mercado. Diante disso, começam a surgir problemas econômicos, vivenciados pela maioria das pessoas que residem no país, as famosas dívidas. O significado de dívida está relacionado àquilo que se deve, à falta de cumprimento de um dever e compromisso moral. Ou seja, no sistema capitalista, o dinheiro proporciona muitas vantagens, como viagens, casas novas, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entre outros. Contudo, esse sistema não funciona no ritmo do eu quero, e sim no ritmo do eu posso. Muitas pessoas acham que dívidas e despesas são as mesmas coisas. No fundo, podem até ter razão, uma vez que os dois conceitos tratam de desembolsos financeiros. Mas, no dia a dia, possuem conceituações completamente diferentes, como veremos a seguir. As dívidas se caracterizam por falta de pagamentos, onde as pessoas que fazem empréstimos ou não pagam suas contas na devida data de vencimento acabam adquirindo dívidas, ou seja,
é a perda de prazo de pagamento para aquilo que você adquiriu. Analisando esse cenário, o devedor tem a obrigação de pagar o que deve e o credor tem o direito de receber. Todas as dívidas têm um prazo máximo para serem quitadas. Umas podem ser de 1 ano, outras de 5 anos e até 10 anos é possível. Uma forma de solucionar o problema para que o credor receba o que lhe é devido é através de uma ação judicial. No entanto, por ser um processo lento, demorado e, na maioria dos casos, desgastante, tanto para o credor quanto para o devedor, o ideal é que tal medida seja adotada apenas em último caso, quando todas as tentativas de solução amigável foram descartadas. Podemos considerar como despesas todos os gastos frequentes que reduzem o orçamento permanente. Pode ser classificado como despesa aquilo que você gasta com aluguel, telefone, luz, água, gás, escola, entre outros custos que cada um tem, com suas devidas famílias. As despesas podem ser classificadas de 2 formas. Despesas fixas. São aquelas iguais todos os meses, contas e custos que você tem todo mês com a mesma quantia. Por exemplo, aluguel, condomínio, plano de saúde, mensalidades escolares, entre outros. As despesas fixas podem ser controladas e devidamente classificadas diariamente, registrando-as como despesas realizadas, ou mensalmente, comparando as despesas realizadas com meses anteriores e analisando as diferenças. Despesas variáveis. As despesas variáveis são aquelas que mudam de valores a cada mês, uma vez que não tem valor pré-definido como conta de luz, água, gás, gastos com lazer, supermercado, gasolina, alimentação. Para concluirmos, é importante controlar o que você gasta com o dinheiro que costuma receber. Nunca exceda sua receita, uma vez que não controladas, as dívidas aparecem e para se livrar delas é difícil. Portanto, o planejamento e o orçamento são essenciais para uma vida confortável e longe das dívidas e gastos supérfluos. É importante lembrarmos que é sempre bom prevenir-se contra eventuais riscos que podem acontecer, dentre eles desemprego, acidentes, divórcios, entre outros aspectos que devem fazer parte de um plano B. Orçamento familiar. Visto a importância de saber diferenciar as despesas e as dívidas, o orçamento equilibrado com todos os custos diários e mensais é um fator imprescindível que deve estar presente em sua vida. O orçamento é uma forma de organização e planejamento sobre os gastos gerados pela família, onde todas as receitas e despesas devem ser consideradas. Ou seja, o orçamento é um plano financeiro estratégico para administrar e determinar os gastos anuais e mensais. A montagem do orçamento familiar é a parte fundamental do plano financeiro familiar. Com ele, você coloca em uma planilha todos os gastos: alimentação, casa, meios de comunicação e transporte, lazer, filhos, saúde, gastos pessoais, dentre outros. Para fazer um orçamento familiar, inicialmente, reúna todas as faturas, recibos e outros documentos financeiros, extratos bancários de contas a prazo e quaisquer outros tipos de informações que tenham relação com os rendimentos financeiros. Assim, será possível a identificação do rendimento e das despesas mensais. Em seguida, registre todas as fontes de rendimentos, como salários, ou seja, rendimentos líquidos e extras, mesmo que você seja autônomo,
Do lado das despesas, anote todas aquelas que deverão ser pagas durante o mês. É recomendado que você anote as despesas na ordem das mais importantes e previsíveis para as menos previsíveis. Logo após, divida essas despesas em fixas e variáveis, como citado anteriormente. Depois de separar suas despesas e receitas, calcule o total desses custos. Se o resultado indicar mais rendimentos do que as despesas, isso significa que você está com situação financeira agradável e pode distribuir o dinheiro por outras áreas do seu orçamento, como, por exemplo, em poupanças. Se o resultado total demonstrar mais despesa do que rendimentos, você terá que fazer algumas mudanças em seu estilo de vida e cortar algumas despesas variáveis, a fim de reduzir seus gastos. O certo é alinhar as despesas e as receitas, no intuito de torná-las equilibradas. Faça reajustes e reveja seu orçamento todos os meses, uma vez que, com esses cuidados, você terá maior certeza de que está tudo correndo como esperado. Faça comparações com os meses anteriores. Isso ajudará a perceber onde você está bem e o que precisa ser melhorado. Como monitorar o planejamento financeiro? Depois de feito o orçamento e analisado os resultados, agora é hora de fazer um planejamento financeiro, que é o processo de desenvolvimento e inserção de um plano elaborado por você, cuja finalidade é evitar e resolver problemas financeiros, alcançando objetivos e cumprindo as metas determinadas. O planejamento administra todas as suas rendas, dívidas, investimentos e despesas para que, no futuro, consiga chegar aonde você sempre sonhou. Esse processo é importante, pois, através dele, será possível a identificação das oportunidades e das dificuldades de cada um dos objetivos que você traçar, além de possibilitar a definição de estratégias com antecedência para enfrentar cada situação. Sendo assim, o planejamento financeiro tem que estar de acordo com os seguintes passos: identificação das metas e dos objetivos a serem alcançados, coleta dos dados e das informações necessárias para que sejam definidos prazos para certas realizações, análise da situação atual e se será possível ou não atingir os objetivos traçados, desenvolvimento de estratégias para atingir as metas, implementação das estratégias colocando a teoria em prática e transformando as metas em ações, revisão do plano periodicamente a fim de verificar se as metas estão caminhando corretamente, caso contrário, mude de caminho. Portanto, é possível perceber que o planejamento, além de enriquecer e aumentar o capital, é relevante também ao sucesso profissional e pessoal, uma vez que esse é um mapa que mostra onde você está, aonde quer chegar, quando chegará e quais os caminhos a serem tomados. Devido à falta de interesse de informações, muitas pessoas não fazem ou não querem fazer o próprio planejamento, o que pode tornar-se um risco no futuro, pois esse pode mudar, e muito, a vida de quem se planeja e traça objetivos e metas para uma vida inteira, pensando na aposentadoria e num futuro mais confortável. Contudo, é importante ressaltar que o planejamento tem suas falhas, uma vez que não impede os imprevistos, mas certamente ajuda a amenizar seus impactos sobre o orçamento familiar e sobre sua vida. Assim, como o plano sozinho não faz nada por você, é preciso que o mesmo seja colocado em prática com disciplina e não seja abandonado no meio do caminho. Esse pode sofrer algumas mudanças, dependendo dos objetivos de cada um e de acordo
com as mudanças repentinas dos ambientes interno e externo. Por isso, deve ser flexível. Sendo assim, são necessários cuidados para não confundirmos o planejamento financeiro com os investimentos. Da mesma forma, e com o mesmo cuidado, não se deve confundir planejamento financeiro com planejamento para aposentadoria, pois tratam-se de planejamentos completamente diferentes. É preciso uma noção clara da situação financeira, não pensar que planejamento é só para quem tem muito dinheiro ou fantasiar retornos surreais para seus investimentos. Tirar uma hora do seu dia para a realização desse planejamento não custa nada. Além disso, não espere ter iniciativa para tal quando estiver em momentos de crise, pois assim só vai piorar a situação. Precaver-se é a solução mais adequada para muitos problemas, inclusive para a liquidação das suas dívidas. Traçar objetivos e metas. Como você percebeu, o planejamento financeiro é importante para a delimitação e prevenção de possíveis problemas ao longo da vida, uma vez que, através do planejamento correto e coerente, tem-se uma vida confortável, longe de dívidas e de problemas financeiros. Com isso, você precisa traçar objetivos e metas para o seu planejamento ficar em ordem, sendo necessário que você e sua família estejam cientes do que é necessário para alcançá-los. Considerando que planejamento diz respeito a melhorar a vida, estabelecer objetivos financeiros não significa cortar despesas, e sim organizar e controlar a sua vida financeira para torná-la feliz e tranquila. A partir desse cenário, o conceito de metas e objetivos ainda é bastante confundido, sendo que, em muitos dicionários, esses se encontram lado a lado, objetivando serem sinônimos um do outro. Mas é nesse ponto que as pessoas se enganam. É preciso saber que esses relacionam entre si e caminham juntos para que o objetivo final seja alcançado. A definição de objetivos é um ponto futuro a ser atingido, normalmente acompanhado de parâmetros numéricos e datas a serem alcançadas. Esses estão relacionados diretamente às metas, que fornecem detalhes de quando e do que deve ser feito. Os objetivos podem ser de curto prazo, quando referem-se aos próximos 12 ou 24 meses. De médio prazo, de 2 a 5 anos e de longo prazo, de 5 anos em diante. Lembre-se, os objetivos devem ser flexíveis e realistas. Assim, devemos evitar a definição de objetivos fora do comum. Ouviremos, a seguir, algumas diretrizes para a criação de seus próprios objetivos. Determine quem será o responsável pela definição dos objetivos em seu lar. Desenvolva um sistema para definição, revisão e administração dos objetivos, lembrando que todos devem participar. Verifique se os objetivos podem ser alcançados, checando os valores e as datas convenientes. Crie os objetivos associados às metas. A meta é caracterizada como ponto intermediário a ser alcançado em direção aos objetivos traçados. Além disso, é mais precisa em datas e valores do que o objetivo. Para alcançar determinados objetivos, você cumprirá uma série de metas pré-definidas. Por exemplo, uma pessoa que deseja chegar aos 60 anos com R$1 milhão no banco, deverá guardar X reais na poupança todos os meses, investir em reais no mercado de ações durante tantos anos, entre outras medidas que o ajudarão a atingir as metas mensais, para que, assim, daqui a 20 ou 30 anos, esse objetivo seja atingido. Lembre-se, quanto mais distantes estiverem seus objetivos, mais importante
será o estabelecimento de metas intermediárias. A seguir, você aprenderá algumas diretrizes para que suas metas sejam criadas. Determine quem participará na definição das metas em sua casa. Desenvolva um monitoramento das metas a fim de revisá-las e reformulá-las à medida que os agentes internos e externos se modifiquem. Certifique-se de que todas as metas são eficazes para o alcance de suas decisões. Estabeleça um ponto intermediário a ser conquistado e o prazo para alcançá-lo. Portanto, é imprescindível, ao traçar metas e objetivos, o conhecimento de suas diferenças, cuidado e clareza. Durante esse processo, poderão existir alguns acidentes de percurso, mas nada pode fazer com que todo o seu planejamento seja descartado. Com os objetivos e metas traçadas, um bom planejamento e o orçamento em dia torna-se mais fácil alcançar a vida financeira almejada. Basta ter paciência e organização. Decisões em família. Depois de aprender como fazer um bom planejamento financeiro para você e sua família, agora é hora de dialogar. As decisões na família devem ser feitas por meio de diálogos intensos, uma vez que a boa conversa soluciona os problemas. Para isso, é importante deixar sua família a par de tudo o que acontece com o dinheiro de vocês, explicando sobre as dívidas, as contas a serem pagas, as despesas que serão cortadas e os custos que serão reduzidos. O diálogo torna a vida mais prática e faz com que todos possam achar uma solução para o endividamento. Claro que antes de conversar com seu filho a respeito de alguns assuntos difíceis, primeiro você deve conversar com seu cônjuge para encontrar a melhor maneira de conversar com os demais membros da família. A educação financeira dada aos filhos não depende só da escola em que estão inseridos. Antes de qualquer coisa, essa educação tem que ser dada em casa, uma vez que fundamenta o conhecimento e a interação deles com o dinheiro. Para iniciar esse tipo de educação, a conversa é a base de tudo, pois contribui muito com o desenvolvimento de seu filho, fazendo com que ele participe das decisões sobre o orçamento doméstico. Esse exercício o ensina como e por que as coisas acontecem de tal maneira, além de torná-lo um indivíduo mais responsável. A mesada é, também, um bom método para os seus filhos aprenderem a administrar o próprio dinheiro, pois, além de educá-los para o futuro, aprendem a viver com seus próprios recursos. Já o valor a ser dado será definido por você, levando em conta vários fatores, como gastos com transportes, lanches, passeios e hobbies. É importante ressaltar que os pais não devem dar dinheiro extra para seus filhos, uma vez que podem acostumá-los de maneira errada. Primando a infância, torna-se essencial o estabelecimento de uma relação positiva e saudável com o dinheiro, a fim de que se saiba lidar com finanças. Um dos pontos essenciais a essa relação é o uso correto do dinheiro, explicando à criança as diferenças entre querer e precisar, lembrando-se que as necessidades devem vir em primeiro lugar, e quando o dinheiro não for suficiente para tudo, será necessário fazer escolhas. Outro ponto essencial para o controle de gastos dos seus filhos é a poupança, que tem o poder de transmitir a eles o entendimento de que, a partir do momento que o dinheiro não é guardado ou administrado de forma adequada, poderá fazer falta no futuro. Sendo assim, por questões de segurança, é necessário explicar-lhes os significados e as utilizações de palavras como economia, disciplina e objetivos em longo prazo, sendo fundamental ensiná-los
que nem tudo acontece de forma fácil e rápida. Os objetivos são importantes e pode demorar para serem alcançados. Ganhar dinheiro não é fácil e demanda grande esforço e trabalho. Ensine seus filhos sobre o sentido ético da relação do dinheiro com a sociedade através de situações possíveis no dia a dia, como troco errado, conta a mais ou a menos, e assim por diante. Por fim, traçar objetivos claros e possíveis é ensinar as crianças não só a lidarem com o dinheiro, mas também orientá-las corretamente para o resto da vida. Com esses ensinamentos, seus filhos dificilmente se tornarão adultos endividados e poderão ter uma vida financeira confortável, uma vez que isso se torna essencial à sobrevivência dentro do sistema em que vivemos. É hora de recapitular. Nesse capítulo, você aprendeu o conceito de dívidas e despesas. Recebeu algumas dicas de como fazer um planejamento financeiro e também como orçar, utilizando a receita familiar. Além disso, aprendeu como conversar com a família sobre possíveis decisões a serem tomadas em caso de futuros problemas financeiros. Com esses conhecimentos, chegamos ao final do primeiro capítulo. Assim que desejar, continue seus estudos no capítulo 2. Esperamos você. Até lá! Ouça agora o segundo capítulo do audiocurso Como Eliminar Suas Dívidas. Capítulo 2. Como reduzir as despesas. Neste capítulo, você receberá dicas importantes para a redução de suas despesas. Saberá quando e como utilizar empréstimos e a importância dos seguros para a antecipação de problemas financeiros. Aprenderá como pode ser feita uma negociação de dívidas e como administrar a perda do emprego. Dicas para redução de despesas. Atualmente, os preços dos produtos e serviços estão altos e os salários muitas vezes baixos. Isso faz com que as pessoas consumam mais em sistemas de pagamentos a prazo e, consequentemente, se endividem ainda mais. A solução para esse tipo de problema é economizar, ou seja, reduzir os gastos e as despesas para que seu dinheiro sobre no final do mês. No entanto, se você juntar pequenas quantias a fim de economizar, ao final de cada mês, sobrarão quantias significativas para a realização de atividades necessárias e desejadas por você. Agora você aprenderá algumas dicas que podem ser utilizadas para ajudá-lo na redução de suas despesas. Alimentação. Na hora de ir ao supermercado, esteja com uma lista das necessidades a serem compradas e nunca vá fazer compras doente, com fome, cansado, deprimido ou aborrecido. Evite levar crianças. Esses fatores ajudam e incentivam aquisições de produtos supérfluos. Evite, também, as lojas de conveniências e não jante ou almoce em restaurantes com frequência. Essas atividades devem ser feitas apenas quando forem necessárias. Para economizar ainda mais, compre as marcas próprias de supermercados que têm vantagens no preço e, em muitos casos, na qualidade. Atente-se aos cadernos de ofertas dos principais supermercados, compare os preços e compre onde o valor estiver menor. Energia elétrica. Aproveite a luz do dia para iluminar sua casa por meio das janelas e portas. Em lugares de grande circulação, procure usar lâmpadas fluorescentes.
uma vez que elas reduzem os gastos de energia e duram por mais tempo. As geladeiras e os freezers devem estar em local arejado, desencostados das paredes, imóveis e longe de fontes de calor. Procure não repetir o movimento de abrir e fechar o aparelho, pois pode danificar o isolamento térmico, e no inverno, regule o termostato do equipamento na menor potência. Nesta época, não é necessário deixar a temperatura tão baixa. Para passar roupas, procure juntar uma quantidade razoável e passá-las de uma vez, sempre respeitando a temperatura adequada para cada tipo de tecido. Quanto às máquinas de lavar e de secar, essas devem ser utilizadas em sua capacidade máxima, mas sem sobrecarregá-las. Além disso, limpe os filtros e use a quantidade de sabão adequada indicada pelo fabricante. Não tome banho muito demorado. Escove os dentes com a torneira fechada, abrindo-a quando for preciso. O mesmo serve para as louças. Com a torneira fechada, ensaboe o máximo de peças por vez e enxague. E também tenha o hábito de fazer a manutenção periódica em toda a parte elétrica de sua casa e em seus equipamentos. Aluguel, condomínio e mensalidades. Para pagar o aluguel, o condomínio e as mensalidades, procure fazer sempre dentro do prazo, nunca excedendo a data do vencimento, a fim de evitar as multas e juros, que são grandes aliadas do endividamento. Para ficar mais fácil a organização, junte os pagamentos das contas, adequando os vencimentos das faturas com o recebimento do seu salário. Roupas. Primeiramente, lembre-se sempre, não compre por impulsos. Fique atento. O mesmo produto pode ser vendido em diversas lojas com preços diferenciados. Por isso, pesquise sempre. No seu guarda-roupa, procure estabelecer um esquema básico de cores e compre roupas que possam ser usadas em várias ocasiões. Na hora da compra, observe bem a costura da roupa, o tecido, os botões e zíperes e preste atenção na qualidade para prolongar a durabilidade e diminuir a frequência de compras. Antes de ir às compras, faça uma lista de suas prioridades de vestuário e evite trocar o guarda-roupa todo de uma só vez. Isso, além de concentrar um alto gasto desnecessário dentro do mês, também favorece o desgaste de todas as peças ao mesmo tempo. Ao invés disso, procure peças ou acessórios que complementam seu guarda-roupa. Assim, não terá necessidade de mudá-lo. Telefone. Economizar em ligações telefônicas reduz em 50% suas despesas. Procure usá-lo de maneira racional. Em ligações DDD e DDI, utilize horários em que as tarifas são reduzidas e priorize as ligações para telefones fixos, por terem tarifas mais baratas. Deixe as ligações para celulares para ocasiões inevitáveis e urgentes. Todo mês, examine sua conta telefônica a fim de buscar possíveis erros de cobrança, uma vez que esses são mais comuns do que se imagina. Antes de realizar a ligação telefônica, busque outro modo de falar com a pessoa, por meio de mensagens e e-mails ou comunicadores instantâneos. Com os avanços das tecnologias, esses recursos funcionam tão bem ou melhor que o telefone. Sendo assim, planeje suas ligações, pois economizará tempo e dinheiro. E também, fique atento às promoções das companhias telefônicas. Por exemplo, você pode ter o detector de chamadas, mesmo que ele saia de graça. No entanto, a assinatura pode cobrir esse preço, tornando o serviço mais caro. Casa e mobília.
Em sua casa, cheque mensalmente o aquecedor, o ar-condicionado e efetue antecipadamente a troca de filtros, lubrificações, calhas, portas, pisos, azulejos, carpetes e janelas, para não ter que realizar essas manutenções todas de uma vez. Os serviços de pedreiro, pintor e eletricista devem ser feitos com o mesmo profissional e alguém de sua confiança, uma vez que facilita futuras negociações de valores e parcelamentos de serviços. A compra do material de acordo com as especificações do profissional, faça você mesmo, pois assim poderá encontrar produtos mais baratos ou negociá-los. Para adquirir sua mobília, faça sempre um plano antes de comprar e defina as necessidades dos espaços. Cheque a qualidade e não só a beleza dos móveis. Procure saber como limpar, quanto tempo leva para deteriorar, se tem garantia, a qualidade do tecido, entre outros. Além disso, mantenha seus móveis polidos e limpos para conservar seu material e manter o aspecto de novo. Dicas gerais. Por fim, aqui vão algumas dicas para evitar o endividamento. Ao fazer compras, lembre-se que os estabelecimentos comerciais têm diferentes formas de pagamento. Então, evite qualquer comprometimento do seu orçamento, sempre prestando atenção na necessidade de compra, nos valores das parcelas e no custo efetivo. As compras à vista são as mais recomendadas, pois podem possibilitar bons descontos e evitarem futuros aborrecimentos. Já nas compras a prazo, fique atento às taxas de juros cobradas na entrada, nas parcelas e no preço total. As taxas de juros, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e a TAC, Taxa de Cobertura de Crédito, devem ser informados com antecedência, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao final de suas compras, guarde todas as garantias e recibos para o caso de um produto precisar de troca ou conserto, uma vez que ele pode estar na garantia proporcionada pelo fabricante. Quando e como utilizar empréstimos pessoais? Os empréstimos são um tipo de dívida na qual há um compromisso entre as partes envolvidas, devedor e credor, em que um valor monetário é emprestado. Esse compromisso tem um prazo estipulado de início e fim do serviço, sendo responsabilidade de quem empresta mostrar as possibilidades de pagamento da dívida em 12, 24, 36 ou 48 parcelas, para o devedor escolher o que melhor se encaixa em seu orçamento. Em seguida, o empréstimo é feito por meio de um contrato assinado pelas duas partes, e assim, após a assinatura, o devedor recebe o seu bem emprestado. Mas esse empréstimo, feito do credor para o devedor, geralmente é regado a uma taxa de juros muito alta. Essa taxa de juros é definida por meio da oferta e da demanda, podendo existir regras que estipulam um padrão de juros oferecidos para diferentes tipos de crédito. Os responsáveis por esse empréstimo são as instituições financeiras que, por sua vez, são controladas pelo Banco Central. Os bancos estipulam a quantia de dinheiro emprestada e os juros que serão cobrados, por meio da análise financeira do devedor. No Brasil, existem diversos tipos de empréstimos para diferentes modalidades, sendo eles: empréstimo consignado. É um crédito pessoal que os bancos oferecem para funcionários federais e de empresas estaduais e municipais. As formas de pagamentos desse tipo de empréstimo são descontadas diretamente na folha de pagamento do cliente em prestações mensais, que será discutido e determinado na hora da contratação do serviço. Neste caso, o cliente tem a possibilidade de escolher o dia e o número de parcelas que serão descontados. Além disso, não é necessário ter conta no banco que você irá efetuar o empréstimo, e também
é muito importante estar atento às taxas de juros para saber se são as menores existentes. Mas lembre-se, antes de fazer qualquer negócio, verifique os bancos que efetuam este tipo de serviço, pesquise o valor das taxas e leia com atenção os contratos. Empréstimo rotativo. Este tipo de empréstimo é oferecido em cartões de supermercados e lojas de departamentos por meio de uma financeira. Ele é usado quando não é possível pagar por completo os custos com gastos no cartão. Sendo assim, funciona como se você pegasse um dinheiro emprestado e paga somente uma parte dele, ou seja, o valor mínimo da fatura, tendo como problema as altas taxas e encargos cobrados. É recomendada a utilização desse tipo de empréstimo apenas em situações de emergência e também cuidado para não se acostumar com isso e viver financiando a fatura de seu cartão, tornando, assim, suas dívidas uma bola de neve. Empréstimo com penhor. Com esse tipo de empréstimo, a pessoa tem acesso ao crédito rápido. Ou seja, você está livre de qualquer análise de cadastro de crédito e não tem que apresentar nenhum avalista. Além do que, você pode estar com o nome sujo e ainda assim penhorar qualquer coisa sem nenhum problema. Mas, como nenhuma dívida é boa o bastante, tome cuidado com os custos do penhor, os juros e as tarifas são altíssimos. Empréstimo com cheque especial. Neste caso, no banco que você tem conta corrente, é disponibilizado um crédito pré-aprovado, estabelecido de acordo com o perfil do correntista. Sendo assim, você pode usar o cheque especial como empréstimo e quando quiser, não sendo necessário pedir dinheiro emprestado na hora de alguma emergência. Portanto, o cheque especial também tem suas desvantagens, que não são muito diferentes dos outros tipos de empréstimos. Os juros são cobrados de forma abusiva e extremamente altos. E, além disso, é preciso lembrar que o cheque especial não faz parte de sua renda. Ele está ali para ser utilizado apenas em caso de emergência. Outro tipo de empréstimo existente no Brasil são os agiotas. Tome cuidado com eles. O papel deste cidadão é emprestar determinadas quantias de dinheiros aos conhecidos e cobrar juros sobre esse valor, que também são altos e extorsivos. A única vantagem do agiota é que ele não consulta os dados do tomador, concedendo facilmente a quantia desejada. Mas a agiotagem no Brasil é crime e é proibida. Os empréstimos só podem ser cedidos por instituições financeiras e devidamente registrados, a fim de defender os direitos dos cidadãos. Visto as funções dos empréstimos referentes a cada caso, é importante ressaltar que você deve estar atento a todas as taxas e mudanças repentinas que podem acontecer. Os empréstimos são dívidas que, se não forem pagas no devido tempo, podem ocasionar o efeito bola de neve e então se torna mais difícil deixar a inadimplência. A solução é simples. Para não se tornar um endividado, é só não gastar mais do que você ganha. Muitas pessoas, com salários mínimos, conseguem viver sem nenhuma dívida, e pessoas que têm salários inimagináveis estão atoladas em dívidas por não saberem administrar o próprio dinheiro. Portanto, para eliminá-las, trabalhe mais, faça hora extra, corte os gastos e, com o dinheiro que for recebendo, pague as dívidas e diminua o número de credores. A importância dos seguros. Ao fazer um seguro, você protege seu patrimônio e, além disso, é um tipo de investimento direcionado a cobrir o risco de perda de algo valioso. Ou seja, os seguros servem exatamente para você ficar prevenido contra qualquer incerteza e riscos que a vida proporciona. Existem no mercado seguros de todos os tipos. Os mais comuns são os seguros de automóvel, de roubo, de imóveis, de vida
e acidentes pessoais, de saúde, dentre outros. Eles são mediados por um instrumento legal, que seria o contrato, estabelecido entre a seguradora e você, para que seja feito o acordo de cobertura de risco. O custo a ser cobrado é chamado de prêmio, que é o que você paga à empresa de seguro para ter sua cobertura. Este prêmio pode ser pago à vista ou a prazo, mas na segunda opção são cobrados encargos financeiros, que no atraso das parcelas podem resultar em suspensão do serviço. É importante ressaltar que essa cobertura só atenderá às suas necessidades, então deve ser feito de acordo com a sua vontade e não a do segurador. Em caso de insatisfação com o seguro adquirido, você pode recorrer a duas instituições responsáveis por problemas como os mesmos: SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que tem o objetivo de executar e finalizar o cumprimento das políticas do mercado securitário, e o PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, que tem a finalidade de elaborar e executar as políticas de proteção e defesa dos consumidores. Ao fazer a aquisição de um seguro e na hora de escolhê-lo, é necessário tomar alguns cuidados. A seguir, você saberá alguns deles. Verifique a qualidade da seguradora. Consulte o cadastro de reclamações do PROCON do seu estado. Verifique a capacidade do corretor e se ele é habilitado pela SUSEP. Discuta com o corretor sobre os tipos de seguro que estão ao seu alcance e defina que tipos de risco você quer cobrir. É obrigação do corretor esclarecer todas as suas dúvidas. Analise bem os produtos oferecidos com relação ao prêmio e à qualidade do serviço. Observe atentamente as condições de pagamento do seguro. Leia atentamente o contrato a ser assinado, inclusive aquelas letras minúsculas que ficam no final da página. Portanto, conclui-se que os seguros são importantes para qualquer eventualidade que possa acontecer, principalmente nos dias de hoje, que são completamente conturbados e o índice de roubos é grande. Mas não se prenda aos seguros. Preze pela sua segurança. Coloque alarmes e trancas nos carros e em sua casa e procure checar mais de uma seguradora para avaliar suas propostas e ver em qual se encaixa as suas necessidades. Negociações de dívidas. O endividamento é muito comum, uma vez que muitas pessoas não sabem administrar o próprio dinheiro, havendo um descontrole sobre o uso do cartão de crédito, do cheque especial, dos cheques pré-datados e também podendo ser causado por um desemprego repentino. Para negociar suas dívidas, primeiramente, você deve levantar toda a sua receita e despesa. Coloque na ponta do lápis tudo o que você recebe como salário e demais receitas. Em seguida, anote todas as despesas como demonstramos anteriormente: aluguel, mensalidade da escola, prestações, água, luz, condomínio, entre outros. Contudo, é preciso que você faça um mapeamento de suas despesas, avaliando se suas finanças estão equilibradas. Sendo assim, verifique o quanto você ganha por mês, reavalie seu orçamento e separe o valor para manter sua sobrevivência. O que sobrar deverá ser utilizado no pagamento de suas dívidas. É importante ressaltar que se você paga o valor mínimo do cartão de crédito por mês, você estará jogando dinheiro fora. Para resolver essa situação, suspenda o uso do cartão e negocie a dívida do valor total. Identifique quais as dívidas de consumo e as de investimento. Dívidas de consumo são as compras de roupas, supermercado, contas de água e de luz, ou seja, contas que o produto já foi consumido e não tem como o devedor negociá-lo. Dívidas de investimento são aquelas relacionadas com a aquisição de automóveis ou de imóveis. Portanto,
você deve avaliar as dívidas de longo prazo e verificar se a sua situação de devedor é passageira, para que você refinancie ou negocie os juros e em parcelas menores a sua dívida. Se o seu endividamento é grave, você terá de vender o bem antes que seja tarde e perca o valor. Contudo, vendo que sua situação não é boa, negocie os prazos e os tamanhos das parcelas, sempre levando em conta o valor de sua receita e suas obrigações. É muito fácil parcelar e financiar seus negócios a longo prazo, mas é recomendado que você faça esse financiamento no menor tempo possível, para que os juros não multipliquem o valor da dívida. É uma boa saída negociar as taxas de juros também. Se eles forem muito altos e impagáveis, como aqueles cobrados nos cartões de créditos e em cheques especiais, esses juros giram em torno de 15% ao mês. Se negociados, eles podem cair até 5% ao mês. No início, as administradoras são difíceis de negociar e, além disso, é bom nunca aceitar a primeira proposta que lhe for apresentada. Converse e dê mais opções de pagamento para que as suas dívidas sejam pagas no tempo e no tamanho certo para o seu bolso. Já nos pagamentos à vista, se puder fazer e tiver capital para isso, sempre peça descontos. Por exemplo, em dívidas de banco, há muitas possibilidades de descontos maiores, desde que você saiba negociar. Se a dívida for pequena e antiga, o valor pode mudar muito e facilitar para você, como devedor, e também para o credor. Uma dica importante para você não se afundar ainda mais nas dívidas é recorrer aos financiamentos mais baratos. Isto é, evite a todo custo o uso do crédito rotativo de cartões de crédito, pois você, na verdade, está se financiando com cartão de crédito por uma taxa extremamente alta. Como dito anteriormente, refinancie o valor total da dívida com o banco ou penhor de bens. Outro fator que só atrapalha é o cheque especial. Cancele enquanto é tempo. Como são formas de crédito fácil e são mais difíceis de se livrar, é onde estão os juros mais altos. Então, para estar com meio caminho andado, cancele o cheque especial e use o cartão de crédito só quando necessário. Você notará que após pagar as dívidas desses 2 créditos pessoais, sua situação financeira ficará melhor. Por isso, tenha como prioridade os pagamentos que podem deixá-lo sem residência e aqueles que têm juros maiores, uma vez que se você está devendo a prestação da casa, por exemplo, poderá perdê-la para o banco que a financiou. A partir disso, o melhor é se livrar de contas com valores maiores, cujos juros são uma enormidade, o que, consequentemente, impedirão as dívidas mais caras de serem prolongadas. Mesmo que esteja desesperado quanto às suas dívidas, não peça dinheiro aos agiotas, uma vez que, de acordo com as leis brasileiras, agiotagem é crime. O agiota pode ser detido de 2 a 10 anos de prisão se for pego praticando a atividade. Para quem escolhe esta opção, o maior prejuízo é o financeiro e as taxas de juros altíssimas. Normalmente, os agiotas são golpistas inteligentes. Fique atento e não recorra a esse tipo de dívida. Modifique seus hábitos de consumo e de toda a sua família. Na fase de crise, é essencial ficar atento ao consumo de telefone, energia, despesas supérfluas e outros gastos, que também podem ser cortados. Além disso, procure sempre ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, disponível em qualquer livraria. Leia os assuntos que envolvam dívidas. Assim, você entenderá melhor e tirará suas dúvidas quanto a esse assunto. Como administrar a perda do emprego? Para muitas pessoas, a perda do emprego é uma situação que parece não ter saída. Mas, muito pelo contrário, em sua maioria,
A perda do emprego pode ser avaliada não como uma ameaça, e sim como uma oportunidade. Você não é o único. O mundo passa por mudanças e por muitas transformações, tendo como uma das principais consequências o desemprego. Estar desempregado é difícil, e se você se encontra nessa situação, é imprescindível que mantenha o controle e tenha atenção quanto ao orçamento familiar. Se você for demitido pela empresa ou pedir demissão, é recomendado manter um orçamento para os gastos da família de forma organizada e obter uma poupança para evitar preocupações maiores e fazer a busca de novas oportunidades com tranquilidade. Portanto, é possível aceitar um desemprego de forma tranquila, desde que você tenha um planejamento. As novas oportunidades aparecerão. Para procurá-las, você poderá utilizar serviços especializados ou fazer por conta própria. Pesquise muito e avalie cada opção existente. Questione os métodos de trabalho e os serviços que estarão à sua disposição. Fique atento aos benefícios e mantenha a calma durante a especulação. Assim, a sua procura por novas oportunidades será um sucesso. É hora de recapitular. Neste capítulo, você conheceu algumas dicas de como reduzir suas despesas e como fazer um empréstimo pessoal. Além disso, aprendeu um importante passo para a sua vida financeira, como negociar suas dívidas e como administrar a perda de um emprego. Com esses conhecimentos, chegamos ao final do segundo capítulo. Assim que desejar, continue seus estudos no terceiro e último capítulo deste audiocurso. Aguardamos você. Até lá! Ouça agora o terceiro e último capítulo do audiocurso, Como eliminar suas dívidas. Capítulo 3. Como ficar longe das dívidas. Neste capítulo, você conhecerá os cuidados necessários para limpar seu nome e retirá-lo das listas de inadimplentes das empresas de proteção ao crédito. Receberá dicas de como se transformar em um investidor, das principais alternativas de investimento e de como se preparar para o sucesso sem dívidas. A limpeza do nome. Além das dívidas, há também outro problema decorrente da falta de compromisso financeiro, as restrições de crédito. Ou seja, basta você ter um descuido ou uma situação inesperada para perder o controle sobre suas contas e seu nome aparecer nas listas de inadimplentes do SPC, Serasa ou do Banco Central. Para evitar esse tipo de descontrole e seu nome negativado, é preciso controle dos gastos, ou seja, ter um planejamento sobre tudo aquilo que você compra, no intuito de ajudar a manter-se dentro das possibilidades. Além disso, tente não gastar mais do que você ganha. Trata-se de uma equação simples, porém difícil de ser seguida. Os cheques que você passar às lojas ou a alguma pessoa, faça-os sempre nominativos, pois assim será mais fácil rastreá-los em caso de devoluções. E nos canhotos, anote sempre o nome da empresa ou pessoa para quem está efetuando o pagamento. Essas informações são muito importantes para retirar seu nome dos cadastros das agências de controle de crédito. Quando o seu nome aparece nas agências de controle de crédito, é porque algo está errado. Sendo assim, conheça algumas situações que sujam o seu nome. Falta de pagamento de dívida, cheques devolvidos 2 vezes ou sem provisão de fundos, ser réu em alguma ação de execução de dívida ou busca e apreensão de bens, quando pedida a concordata ou falência da empresa que você é sócio, dívida vencida há mais de 25 dias
em estabelecimentos comerciais ou instituições financeiras, atraso no pagamento de imposto, taxas ou contribuições. Visto as situações que podem desencadear um nome sujo, você precisa saber como que ele pode estar limpo, sem referência a débitos. Há 2 caminhos a seguir para tudo voltar à normalidade: pagar as dívidas ou renegociar com os credores. Para tirar seu nome dos serviços de proteção ao crédito, leva um tempo e dá um pouco de trabalho, mas não é impossível e nem tão complicado. Para resolver os financiamentos, procure seu credor e peça um acordo por escrito, deixando documentado o valor do débito, o número de parcelas, as datas de vencimentos e os outros detalhes relevantes à negociação. Se sua dívida já estiver no cartório, você deverá pagar exatamente aquilo que consta na intimação. Se o prazo estiver vencido, a dívida deverá somente ser quitada junto ao credor. E, no cheque sem fundo, após a segunda devolução, seu nome já estará no CCF, Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo. Para regularizar essa situação, você deverá dirigir-se à agência bancária na qual é cliente e pegar os dados relativos ao cheque sem fundos, tais como número, data e valor. Em seguida, veja no canhoto para quem foi o cheque, entre em contato com o credor e regularize sua situação. Após pegar o cheque de volta, faça uma declaração ou carta ao banco e anexe o documento junto à cópia do cheque. Depois de realizado este procedimento, pague as tarifas bancárias exigidas e fique com a sua situação regularizada. Portanto, fique atento aos seus gastos e nunca se esqueça de anotar tudo o que você gasta, paga, ganha e investe. Junto ao Código de Defesa do Consumidor, tire suas dúvidas referentes ao seu orçamento financeiro ou a algum direito do consumidor. Ou também, consulte os órgãos de defesa como o PROCON ou o SUSEP. Transformando-se em um investidor. Depois de pagar todas as suas dívidas e colocar sua vida em ordem, certamente começará a sobrar dinheiro e depois de muito esforço, você passará de devedor a investidor. Para realizar um bom investimento, é preciso analisar com atenção e muito cuidado os riscos e as taxas de retorno. Além disso, é necessário atenção quanto suas características pessoais de consumo, patrimônio e fluxo de caixa. Não existem investimentos sem riscos. Há 2 palavras-chave na área de finanças e você deverá considerá-las sempre em conjunto: riscos e retornos. Ou seja, se você corre mais riscos, seu retorno será maior, uma vez que risco é definido como a exposição às perdas ou prejuízos, sendo uma chance de ocorrência de evento desfavorável. É importante lembrar-se do risco de mercado, aquele relacionado às condições da economia em geral, em que, na ocorrência de uma crise mundial, suas ações poderão ser desvalorizadas. Ao contrário disso, se as perspectivas forem boas, as suas ações valorizam-se. Essas mudanças na economia interferem também nas mudanças das taxas de juros, fazendo com que os valores dos investimentos sejam afetados, sendo que as pessoas que já investem com mais frequência aceitam de forma estratégica os diversos tipos de riscos existentes na economia mundial. Assim, lembre-se, quanto maior o risco, maior o retorno esperado, sendo necessário cuidado na definição de retorno esperado, uma vez que o mesmo significa risco ao investir em algo e possibilidade de perder. Por isso, tome cuidado em suas decisões.
Principais alternativas de investimentos. Para a realização de um investimento, é necessário conhecer dois ativos financeiros, nos quais dividem os títulos a serem investidos: renda fixa e renda variável. Os títulos de renda fixa representam menores riscos que os de renda variável, ou seja, a segurança do resultado da aplicação é maior na renda fixa, que são os títulos que rendem mais juros, uma vez que nos de renda variável há mais riscos, pois investe-se esperando ganhos, mas não é garantido que esses ocorrerão. Existem muitos tipos de investimentos no Brasil. A seguir, você conhecerá os mais importantes títulos referentes às rendas fixas e variáveis. Caderneta de poupança. A caderneta de poupança é mais comum por ser uma forma mais fácil e conservadora e por apresentar baixos riscos e baixos potenciais de rentabilidade. Ela calcula o rendimento de 0,5% ao mês, mais a variação da taxa de referência. Para pessoas físicas, é isenta a cobrança de imposto de renda e é recomendada para quem tem baixa renda ou não pode correr o risco de perder dinheiro. Fundos de investimentos. Os fundos de investimentos são formados pela junção de vários investidores sob uma única e mesma pessoa jurídica, no intuito de dividir as despesas e as receitas suscitadas pelas aplicações feitas. Com isso, existem vários fundos de investimentos, sendo eles os de renda fixa e os de renda variável. Os fundos de investimentos de renda fixa investem em papéis de renda fixa, como o próprio nome já designa, para a facilidade daquelas pessoas com um perfil mais conservador definam sua rentabilidade. Em alguns bancos, a renda fixa disponível apresenta rendimentos de 8% a 10% ao ano. Já os fundos de investimentos de renda variável investem em papéis de renda variável, tendo como principal deles as ações adquiridas por meio de empresas. Mas, como o próprio nome diz, é variável. Oscila conforme o mercado se desenvolve, o que não representa um lucro certo, o que acarreta certos riscos para seus investidores. Ao contrário da poupança, o imposto de renda é válido, junto a uma taxa de administração do fundo. Certificado de Depósito Bancário. O Certificado de Depósito Bancário, CDB, é um título de renda fixa enunciado pelas instituições financeiras, a fim de captar recursos para a criação de reservas ou concessões de empréstimos. Esse tipo de investimento é ideal para quem tem empresa de micro ou pequeno porte com o perfil conservador. O CDB pode ser classificado de dois modos: o pré-fixado ou pós-fixado. O CDB pré-fixado é aquele em que você já conhece as taxas de juros no momento da aplicação, o que o torna mais vantajoso, pois permite prever quais serão os gastos. Esses são adequados quando os índices apresentarem queda ou valor estagnado. Já o CDB pós-fixado varia de acordo com alguns índices existentes no mercado, como, por exemplo, a TR, taxa referencial, a TBF, taxa básica financeira, e o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Além disso, você só terá conhecimento sobre o investimento no momento do resgate, sendo uma ótima opção para quando os índices sobem no período em questão. É importante salientar que nos contratos do CDB, se o investidor tiver alguma emergência, há possibilidades de resgate antes do prazo estipulado por meio de uma negociação. Recibo de Depósito Bancário. O Recibo de Depósito Bancário, RDB,
acontece de forma parecida com o certificado de depósito bancário CDB, tendo como única diferença que a quantia não pode ser resgatada antes do prazo para vencimento e também não pode ser transferido para outra pessoa. Ações. As ações são ativos de renda variável, nos quais o investidor passa a deter uma parcela de determinada empresa, podendo ter direito a ações ordinárias ou preferenciais. O valor dessas ações varia de acordo com a instituição a qual você está atrelado. O rendimento dessas ações pode ser feito de duas formas: pela participação nos lucros e distribuição dos dividendos e benefícios dados pela empresa controladora das ações, ou pela compra e venda das ações de acordo com o seu desempenho na Bolsa de Valores. Para investir em ações, é necessário fazê-lo por meio de um sistema chamado Home Broker, onde o próprio investidor realiza o movimento de operação em casa ou através de uma corretora como intermediadora junto aos fundos de ações. É importante ressaltar que há níveis diferentes de risco e liquidez, uma vez que ações de empresas grandes costumam ter um desempenho mais linear, pois há um volume grande de pessoas investindo ao mesmo tempo. Quanto às empresas de pequeno porte, também chamadas de small caps, não há tanta liquidez assim, e essas variam mais, onde os riscos são maiores com a compra e venda dos papéis. Portanto, quem compra e vende ações tem que estar preparado para aceitar altos riscos em busca de um maior potencial de rentabilidade. Ou seja, quem investe precisa entender que há oscilações e que essas são comuns. Dessa forma, consultores recomendam que o dinheiro investido em ações seja um montante que não fará falta em curto prazo. Fundo de ações. O fundo de ações é uma associação de vários investidores que normalmente são organizados por corretoras e conduzidos por profissionais do mercado. Eles podem investir em apenas um tipo de ação, como também em várias ações de diversas empresas, chamadas de cestas. Esse tipo de investimento é para quem busca oportunidades de maiores ganhos e, consequentemente, assume maiores riscos. Além disso, é preciso ter tranquilidade ao investir e saber que, além da maior rentabilidade, há riscos por conta das oscilações. O fundo de ações é muito comum, mas vale ressaltar que, por conta do grande volume de investimentos, podem ser mais lentos no processo de tomada de decisões e mudanças de rumo. Compra de moeda estrangeira. O investidor ganha dinheiro com a compra e venda de moeda estrangeira, se estiver atento para comprar em períodos de baixa e vender em períodos de alta. Mas esse processo não é tão simples assim, pois não é fácil prever quais serão os períodos nos quais as moedas se encontrarão em baixa ou em alta. Contudo, em períodos de crise econômica, é visível que as moedas como o euro aumentem e em seguida se estabilizem e o dólar oscile de maneira repentina. Esse investimento é comum nas empresas, principalmente com investimentos que envolvem dólar, pois é uma forma eficaz de proteger-se contra a desvalorização da moeda local, uma vez que a cotação da moeda estrangeira aumenta em casos desse tipo. Portanto, se o dólar aumenta, o custo da dívida é maior e vice-versa. Para comprar as moedas em si, utiliza-se casas de câmbio ou instituições financeiras, tal como o investidor poderá aplicar em fundos cambiais operados por corretoras, sendo essa uma opção de alto risco. É importante ressaltar que é necessária toda atenção para as taxas cobradas pelos bancos nas transações efetuadas. Preparando-se para o sucesso. Primeiramente, a palavra sucesso é algo muito subjetivo e amplo, o que dificulta a sua definição. Mas
a atingir a posição de destaque em seu âmbito profissional, ter dinheiro, ser reconhecido, ter êxito em algo que faça e chegar ao fim de alguma empreitada, são exemplos que podem classificar a palavra sucesso. Para atingir seu sucesso, comece estabelecendo objetivos claros e faça um planejamento, uma vez que isso significa tomar uma decisão antecipada sobre algo que acontecerá no futuro. Ou seja, você antecipa os fatos para prever as consequências e, portanto, se preparar para o sucesso. Em toda a sua vida, você precisará estar preparado para receber o sucesso. Em seu trabalho, por exemplo, para ser uma pessoa reconhecida, estar em destaque, ter funções importantes ou obter um cargo de confiança, requererá muita preparação e dedicação àquilo que você faz hoje. Além disso, ser honesto, confiável, leal, discreto, sério, compreensivo e humilde são qualidades que já nascem com algumas pessoas, sendo necessário desenvolvê-las para que o poder de liderança seja alcançado junto ao tão sonhado sucesso. É importante gostar do que faz e sentir prazer no trabalho para se sentir motivado a realizar suas atividades, no intuito de ter sucesso profissional. Lembrando que a persistência é outra característica digna de pessoas que buscam a realização pessoal e profissional. Mas fique atento, não se coloque em uma posição sem estar devidamente preparado. Aceite desafios, considerando que ao assumir algo para o qual ainda não esteja pronto, o passo para o fracasso será uma questão de tempo. Agora, você verá algumas dicas para preparar-se para o sucesso. Formação acadêmica. É muito importante você cursar uma boa graduação. Ter cultura. Ler revistas e jornais são pontos chaves para o sucesso. Fique por dentro de todos os assuntos. Descubra e busque informações para manter-se atualizado. Manter o equilíbrio. Mesmo em situações de crise, procure manter equilíbrio. Essa é a base para o sucesso. Ser autêntico. Seja você mesmo, independente da situação pela qual esteja passando. Aprenda a lidar com as diferenças. No contato com outras pessoas, é imprescindível saber lidar com as diferenças pessoais e culturais das pessoas com as quais convive. Seja organizado, organize-se e relacione-se. Você precisa cultivar e desenvolver amizades em todos os ambientes onde frequentar. Seja dinâmico. Ao tomar decisões, a agilidade é uma das características mais importantes para a obtenção do sucesso profissional. Ética. Sem uma postura ética, não há como se destacar em todos os sentidos. Em quaisquer situações e profissões, ser ético é dever de todos. É hora de recapitular. Neste capítulo, você aprendeu algumas dicas de como limpar seu nome e viver livre das cobranças e também como se transformar em um investidor junto às principais alternativas de investimentos. Parabéns! Chegamos ao final de nosso audiocurso. Esperamos ter conseguido transmitir a você uma boa noção sobre como eliminar suas dívidas e transformá-lo em um investidor através das dicas para a administração do seu orçamento familiar. Sucesso e até a próxima!